O Internacional tem que ganhar o jogo do Flamengo, gente. Aliás, qual é a última informação sobre Alex e Arangues? Eles voltam domingo, a princípio o Alex começa no banco. O Alex, por estar voltando de lesão, deve começar no banco. É uma situação mas e mais aí, vai complicada. botar quem? Vai botar o Jorge Henrique? Mas o Arangues não está pronto ainda. Então, Mas né, pode ficar à disposição se até repete. domingo. Obviamente vai ser o Cláudio Vinck, que até por estar jogando em casa, não vai botar o João Afonso como o segundo homem de meio campo se não tiver o Arangues. Aí sim, eu acho que O Internacional tem a obrigação de ganhar esse jogo, o Flamengo. o Inter jogando Tem que ganhar esse jogo. Joga em casa, vai ter muita gente no estádio, lanterna. Mas quero só avisar. Cara, é triste dizer isso, tá? O Internacional adora dar uma vidinha pro morto, cara. O Flamengo é o Mas emendar duas derrotas assim seguidas. Não, o Inter não tem desculpa, Meneghetti. Não tem desculpa não ganhar do Flamengo. O Internacional tem que ganhar o jogo pra... O Inter e o Grêmio, né? Estão embolados ali, né? Já tá ali saindo do pelotão da Libertadores, já saíram, já estão fora, tem uma diferença pequena de pontos, e o mas tem que ganhar esse O jogo. Cruzeiro não tá desperdiçando a A campanha de Grêmio Internacional é boa. Mas não para ganhar o título, né? Não, mas Aí que tá, um deles pode ser hoje o quarto da Libertadores. O Se forem quatro, né? Pode ter 3 vagas só Libertadores. Mas chega de vaga, né? O Internacional entrou para a história por ser o primeiro time que o Corinthians ganhou em casa nos seus 110 anos de história. Pela primeira vez o Corinthians ganhou de um time na sua casa. Tá Foi o meio Inter. brabo, né, Baldassar? Não, sério, o Internacional precisa, eu acho que dá para começar a pensar inclusive na saída do Abel Braga, tá? Eu acho que dá para começar a pensar numa reformulação nesse sentido. Não, eu tô falando sério. Não, mas o Baldassar Podia anular também o título da América e do mundo, pode anular. Mas eu reconheço o Abel como um grande treinador de futebol, eu só acho que ele está desatualizado e defasado. O Internacional, a entrevista... Olha a função que ele fez o Arangues exercer no Internacional. Ele fez o Arangues crescer até em relação à seleção chilena. O Arangues joga assim. O Arangues não joga assim, não. O Arangues era reserva quando veio para o Internacional. Ele estabeleceu uma função perfeita para o Arangues. Fez o Arangues aparecer no time com maestria. E hoje o Arangues na Copa do Mundo, o Príncipe Charles, virou aqui, né? Que não era. E jogou mais na seleção chilena. Muito mais. O Abel... Se soltou, virou hominho aqui. O Abel ter dito durante a pré-temporada que a Copa não trazia nenhum acréscimo técnico nem tático é a amostra do que nós vimos no Inter ontem. Mas hoje ele mudou o discurso e disse que a Copa foi boa. Tu não, né? Avanço de algumas seleções que aprenderam a jogar futebol, que construíram... Taticamente. A Copa foi um primor tático. A Copa foi um aprendizado tático para todo mundo. Que não houve uma revolução. Houve uma época que era 3-5-2. O próprio Internacional joga num 4-2-3-1. Já é uma inovação, já é uma maneira diferente. Ninguém se encontra em campo. Aliás, não sei. Olha, nos 6 gols que o Inter marcou no Grenal, o Inter jogou. Eu acho... E o técnico, por coincidência, era o Abel. Mas sabe uma coisa, eu por acho, coincidência. Isso aí podia ser o Ederson Moreira. Mas era o Abel. A temporada em resultados realmente ela não é ruim do Internacional. O que a gente está avaliando é desempenho e projeção para a analisando o desempenho, eu acho assim, tem uma coisa que ainda o Inter não encontrou. O Abel é a legenda do Internacional. Eu também acho. O Internacional não encontrou ainda um padrão de jogo. Assim, me parece claro isso, porque, e até vontade de barato, porque daqui a pouco está mudando muito, está mexendo muito, por lesão. Tira o Messi da Argentina. Tem um time ideal, mas que não jogou. E quanto menos tu joga em sequência, menor o entrosamento e maior o tempo para tu dar ligadura para esse time. Né? Tira o Messi da Argentina. E aí a gente sabe que em termos de Campeonato Brasileiro, que é uma competição longa, e aí há um ponto positivo, né, que tu tem um pouco mais de tempo, o time só cresce quando ele adquire confiança, estima elevada, e só adquire confiança quando tu tem uma sequência, ou com o mesmo time, ou com o mesmo padrão de jogo. E o Inter não consegue isso. E isso dificulta, e o Inter também fica virando um eletrocardiograma. E isso pode fazer ali adiante um prejuízo para o Inter alcançar o Cruzeiro, que é o time que mais tem. Meneghetti, estão cogitando o Dunga para a seleção brasileira, né? Isso significa que algum outro treinador não vai ter emprego em seguida? O Tite, por exemplo, vai ficar livre no mercado? Boa tarde, eu só queria fazer essa pergunta. O Tite interessa a todos os times brasileiros, que é melhor que os outros. Uma situação que vem sendo do país, especialmente a partir o único que não está ameaçado é o Abel, né? Do Gilmar Rinaldi, né? Quando o Gilmar Rinaldi foi colocado, se sabe que ele tem uma relação muito estreita com o Dunga, mas não há nenhum indicativo. A CBF não deu ainda a entender. Não, mas há informações do centro do país. Está indo Neves apostou. Mas são quentes. As informações são quentes de que o Dunga estaria, inclusive, viajando esse final de semana para São Paulo para se acertar com a CBF. A informação é do Chico Garcia, para o país inteiro.
o Tite tem uma relação muito próxima com André Sanches, que é inimigo político dos atuais homens da CBF. Essa questão política afastou o Tite de assumir a seleção. Tanto que, essa leitura nós podemos fazer. Se fosse o Tite, por que não tinham anunciado ainda? Por que não anunciaram ainda? E eu quero dizer Seria mais fácil anunciar o Tite, né, imediatamente. Por que a demora? Me desculpe, Neguete. Eu pensei que o gauchado ia ser defenestrado da seleção, os caras estão botando gaúcho. Isso prova que nós estamos sobrando. Gilmar Rinaldi, agora vai ter um treinador, talvez um gaúcho, estamos entre Dunga e Tite. O REC fez alguns contatos ontem de pessoas próximas ao Dunga. Ninguém quis confirmar, né, REC? Mas os indicativos... Um me respondeu o seguinte: se for convidado, aceita. O outro me disse: você vai cair de costa com a notícia que eu vou te dar. E o outro me disse: está viajando para São Paulo para conversar com os homens. Essa do Caio de Costa foi o Dunga que falou para essa tua fonte. Isso. Não quando ele pelo amor de viagem. Foi Quando que é? Quando essa fonte retornasse de viagem. O Ribeiro daqui a pouco vai dar o nome. Eu não quis dar mais detalhes. E o anúncio deve acontecer segunda ou terça-feira. O Dunga... Azar. Eu disse aqui ontem, Meneghetti, que eu gostei muito do conteúdo das entrevistas do Galo e do Gilmar Rinaldi. Me pareceu uma nova ideia, uma nova concepção, e eu gostei demais do que eu ouvi dos dois. Gilmar Rinaldi, inclusive, falando da humildade, falando em humildade, e que o novo treinador vai ter que estar disposto a estudar, viajar, acompanhar treinos no exterior e aprender como se faz. Eu adorei isso. Diante desse contexto, Tite, Dunga... Eu não gostei da escolha do Gilmar Rinaldi, eu acho uma grande figura humana, mas eu não gostei de ser retirado. E o Galo foi promovido, a gente vê que ele ganhou. Também acho equivocado essa promoção ao Galo. Mas eu acho que eu não gostei da escolha de um empresário, um agente FIFA, não por ser FIFA, né? Um empresário de jogador de futebol para ser o coordenador. Porque o Gilmar, essa é a pergunta que eu faria para ele na coletiva. Quando ele sair da CBF, ele vai ser o quê? Empresário novamente. Ontem. E aí, tudo que ele fez durante esses 3, 4, 5, 10 ou 20 anos à frente da CBF vai ser importante para ele ser empresário. Mas eu fui o cara da CBF. Então, eu acho que tem que descontextualizar isso. Fica empresariando, ele é um correto empresário, de jeito bom caráter, fica fazendo o trabalho dele e pega outra pessoa com outro perfil. Ele tentou ajudar o Adriano, ele foi empresário do Adriano até onde deu. Pega a pessoa com outro perfil. Por exemplo, o Falcão, que era cogitado. Isso. Ele não foi empresário do Adriano até onde deu. O Adriano traíra, largou dele para pegar o Ronaldo Nazário. E aí acabou a carreira. Isso não é contra a figura. Poderia ser o Gilmar Veloz, por exemplo, o Jorge Machado. Acho errada a escolha pegar alguém desta posição de empresário para ser o coordenador geral. Não quer dizer que não dê certo. Pode tomara que dê certo. A informação é de que era o Leonardo, e aí o Leonardo recusou. E que o Leonardo teria indicado o Gilmar. Agora, tem várias leituras que dá para fazer. Aquela que você propôs no começo. Que ainda não é líquido e certo. Por quê? O Marinho também, nessa mesa coletiva que o Baldassi se apaixonou pelo Galo, o Marinho disse... Não se apaixona por aquilo que quer. Vai gostar de tigre assim, aliás, de galo, né? Vai gostar de galo assim. Mas o Marinho disse que vai ouvir as pessoas. Não deixa de ser um perigo, né? Depende de quais pessoas ele vai ouvir. Daqui a pouco ele vai ouvir os Nós temos que nos despir de preconceitos. Nós estamos aqui tomados por preconceitos. Tá? O Galo foi o pior treinador que eu vi trabalhar na dupla Grenal. O pior. Só que o que ele disse ontem na coletiva, quando ele explanou a sua condição de trabalho, o que ele está fazendo, as suas ideias sobre futebol, eu gostei. A teoria foi linda. Aí é que tá. A teoria foi linda. Não sabe se ele vai saber ele inclusive pregou uma intervenção nos clubes. Que os clubes têm que escalar jogadores mais jovens, temos que rejuvenescer os clubes. E ele pregou uma outra coisa muito importante. Na Europa, os meninos de 13, 14, 15 anos de idade passam 3 dias por semana na seleção e 3 dias por semana nos seus clubes. E que aqui no Brasil, e que conseguem estar na seleção 127 dias por ano na Europa, o menino qualificado. Aqui no Brasil são 25 dias por ano. Está errado. Mas está errado, sabe por quê? Porque os times são pobres, esses jogadores têm que jogar nos times porque a CBF mama nessa teta, não repassa o dinheiro para os clubes. Mas que times são pobres? O Grêmio e o Inter pagam que 700 mil reais de salário para cada um. Mas precisam do Luan, precisam do Cláudio Vinck. Não, mas o Luan o Luan e o Cláudio Vinck não se enquadram tanto nesse processo. É mais um menino menor, 13, 14, 15 anos de idade. E tem que ter, ele tem que ter um rumo,
Com o Dunga de técnico, se confirmado for, o Paulo Paixão seria preparador físico, né? Não sei, cara. O Dunga disse isso, que trabalharia só com o Paulo Paixão. Certa vez ele disse isso. Tu tá sendo irônico? Não, tô falando sério. Porque o Dunga disse que trabalharia a partir de então com o Paulo Paixão. Tô errado? Não tô falando que eu acho que vai acontecer. Tô falando que eu acho que vai acabar. Não é minha opinião. Eu só acho que o amor acabou. Eu só acho que o Paulo Paixão é outro profissional que precisa passar por uma imensa reciclagem. Imensa reciclagem. O trabalho dele na Copa não foi bom. Os caras estavam falando que ele estava fazendo trabalho ainda em caixa de areia. É que eu acho que hoje... Caixa de areia mais lesiona do que recupera. Mas o Inter faz trabalho de caixa de areia aqui. A gente colocou aqui. Se botou a imagem do Arangues fazendo trabalho... Eu não sei exatamente qual é o trabalho que faz o Paulo Paixão, mas eu acho, na minha opinião, a distância... Não, eu não sei qual é o trabalho que ele faz. Eu não estou lá acompanhando, não estava na Granja Comari, mas a minha percepção é de que o melhor preparador está no Grêmio hoje. É isso aí. É a minha opinião. E se fosse o Tite, era líquido e certo que seria Fábio Maceridian. Tanto é que o Tite levou o Fábio Maceridian para o Corinthians. Isso é outra coisa que tem que partir de gestão, tá, Meneghetti? Não consigo aceitar. O treinador tem que parar de ter ingerência sobre o preparador físico. Tem que parar com esse negócio, quem define isso é a CBF. Mas não pode ter o Roque Júnior como observador de outra equipe, né? Vamos combinar, né? Porque é da minha confiança o Roque Júnior. Eu acho que ele então entrega na tua casa, gente. Bota na tua casa pra cortar grama. Eu acho que ele estava precisando de uma afeição, né? Como se diz no interior, estava precisando de uma afeição, não tinha o que fazer na vida. Vai lá dar uma observada nos adversários. Nós passamos uma Copa do Mundo acreditando em treinamentos que era para enganar a imprensa, em balinha de mel e sal grosso em escadaria. Acabou essa realidade. Quem tem mais condição? Vamos fazer uma análise aqui, ó. Vamos fazer uma análise fria aqui, ó. Independente do nome, tá? Não pense no nome. Quem é que tem mais condição para observar a Alemanha? O Roque Júnior ou o Lisca, por exemplo, que é técnico de futebol? Aí o Parreira faz. Ou o Celso Rotti, ou o Emerson. Cara, não pode pegar então um treinador, mesmo que seja empregado. Claro. Celso tem condição de ficar aqui o mesmo? Não tem. Então pega um outro treinador que está aí, ou desempregado, ou empregado para ser auxiliar técnico, para ser espião, como se diz. Não pode ser o Lisca, não pode ser o Argel. Agora não pode ser o Roger. Meneghetti só não pode fazer o que o Falcão fez com o Otacílio. Colocou o Otacílio na seleção e não falava com o Otacílio. Então não leva. Não, claro. Então não leva. Para fazer de conta, não. Roberta. Gente, eu vou ler recadinho dos colorados, que vocês mudaram o assunto totalmente, né? O Paulo Silva, o Paulinho Serginho de Guaíba. Atuação ridícula do Inter nos 45 minutos iniciais, tem que entrar ligado. O Wellington Silva não amarra a chuteira do Gilberto. O Abel pagou caro pelo seu erro, escalar o Wellington Silva e deixar o Vinck, que mudou o jogo, no banco. Temos que mudar a atitude de jogar futebol e estar ligado o jogo inteiro desde o início. E o Alex, a zaga do Inter é patética, o que está acontecendo com o D'Alessandro? E o Nando Gandor, o Inter precisa de goleiro, o Dida só defende quando a bola é em cima dele, não consegue nem se atirar na bola mais. 40 anos não dá. Roberta, só deixa eu responder para esse rapaz que é tanto o Gilberto. Primeiro ele tem que encontrar o jogo que ele tinha escondido. E o Dida realmente está mal, tá? O Dida vem mal há algum tempo no Internacional. O Dida ontem não. Não teve culpa direta, mas o Dida também não tem feito diferença. Exatamente. Eu e o Ribeiro estamos aqui conversando sobre o ativo, nós temos opiniões bem contrárias, né, Ribeiro Neto? Tudo bem, faz parte da vida. Isso aí. Tá bom. A ficha aí. Aliás, se o negócio está escondido, tem que aparecer pro jogo. Olha aqui, ó. Chegou a hora de falar desse produto revolucionário que está mudando a vida dos casais. O que eu estou falando? Ativo, o seu estimulante que não altera a pressão sanguínea e deixa você com mais disposição para curtir os momentos entre quatro paredes, ao ar livre, na praia, onde você quiser, né? Saiba mais no 3081 0700. Tá aqui, ó. 3081 0700. É isso aí. Nos próximos 10 minutinhos, o Ativo vai com super desconto, muitas facilidades no pagamento, embalagem discreta, entrega grátis e, se você quiser, ó, sigilosa. E mais, comprou o Ativo, levou de presente o 36 HP que não está aqui comigo hoje, porque o Chico Garcia me roubou e levou para casa. É brincadeira, Chico. Tudo bem, eu te consigo outro, tá? Tá bom. Pô, e o 36 HP é tão bom, né? Porque ele prolonga, né, os momentos, porque é muito mais energia. São cápsulas que vão fazer você vibrar em todos os sentidos. É pura energia. E vai de presente para você que conquistar, porque o Ativo, na verdade, é uma grande conquista.